Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para que possamos aí meditar um pouco na palavra de Deus. Na verdade, nosso propósito é sempre estudar a Bíblia aqui, né? E nós temos feito diversos vídeos com diversos assuntos, interpretação de texto. E dentro da interpretação de texto, falando sobre ainda a hermenêutica, que é a ciência da interpretação de um texto, nós temos as figuras de linguagem. Dentro das figuras de linguagem que nós temos falado em alguns outros vídeos, nós temos a símile. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a importância de você entender o que é a símile, tá certo? Então, primeiro vamos aqui definir a símile. A símile é uma comparação entre duas coisas, ou seja, a pessoa que está falando, nesse caso veremos dentro do texto na Bíblia, né, o Jesus, por exemplo, Paulo, Pedro, como veremos, ele usa a símile, essa semelhança entre as coisas. Então, a definição, observe, deixa eu definir para você compreender o que é uma símile. É uma figura de linguagem através da qual alguma coisa é equiparada a outra, através de termos diferentes que se unem pela palavra como, tal como, usando assim como, também feito como. Então, observe que é uma união aqui, né? Vai ser termos aqui que vão se unir dentro de um texto, aonde aparece então o como, tal como, assim como, né, feito como, nós veremos. Então aí está uma símile. E aonde nós iremos encontrar exemplos bíblicos para que possamos aqui estar entendendo. Observe aí, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 24, nós veremos que Pedro usou aí um símile, né? Quando ele escreveu 1 Pedro 1,24, ele diz: toda árvore é como. Olha só aí, né? Esta palavra que vai unir aí, né? O como, esse termo, né? Diferente que une aí a palavra, tá certo? Então Pedro diz assim: toda a carne é como a erva. Olha só. Então, nós encontraremos isso dentro da Bíblia. Ainda, meus irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 3, Jesus, quando está falando com os teus discípulos, enviando 70, aí ele diz assim, ó: eis que vos envio como cordeiro. Olha só, para o meio de lobo, tá certo? Então, observe que Jesus, ele faz uma comparação, que assim como, né, um lobo, uma ovelha, um cordeiro está sendo enviado ao meio dos lobos, assim os discípulos também estaria. No Salmo de número 1, nós temos no versículo de número 3 também, ali uma símile, né? Aonde nós veremos escrito assim: ele, falando do justo, no versículo 3, é como a árvore plantada junto a ribeiro, a corrente de água. Observe aí, né? Ele é como o quê? Como a árvore. Então, o porquê é importante nós entendermos isso? Que quando nós estamos, então, interpretando um texto, nós iremos ver que na fala, no ensinamento de alguém, como por exemplo, nós temos diversas parábolas, né? Que Jesus usa semelhança, aí nós veremos aí Jesus constantemente usando um símile. E, por exemplo, ele diz, olha, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como, né? É tal como. Então, aprendendo isso, o que nós precisamos então compreender? Que na interpretação nós teremos ali
se é assim que podemos dizer, o desafio de entrar dentro do texto ou da mente de quem está falando e buscar entender a comparação. Ou seja, eu sei que é uma dificuldade nesse sentido, né? Mas esse é o desafio de uma interpretação correta. Por que que ele está usando esta semelhança? Então, nós iremos aqui descobrir ou buscar descobrir a semelhança entre os dois. Por exemplo, né? Em que aspecto que nós veremos aí, quando estamos estudando o versículo 24 do capítulo 1 de Pedro, que o homem é comparado como uma erva? O que o Pedro, né, ele quis dizer com isso? Então nós precisamos aí descobrir qual é a semelhança que Pedro está usando e que aspecto que o homem é semelhante à erva. O segundo texto, ou o segundo versículo que nós usamos, quando Jesus ele fala aqui, em que sentido os discípulos de Jesus eram como cordeiro, né? Sendo enviado. De que forma o cristão é como uma árvore e o ímpio é como palha, tá certo? Então, o porquê é importante nós aprendermos isso? Porque quando nós estamos então interpretando o texto, nós vamos buscar aí entender a semelhança que ele está fazendo. O desafio do intérprete bíblico é esse, é de entrar então ali dentro do texto, dentro da cabeça do autor e buscar então o significado correto que ele está falando, né? Você pode fazer essa lição. Você que está nos acompanhando esse vídeo, pega o versículo 24 e tente interpretá-lo aí usando um símile. Qual que é, o que Pedro está querendo dizer, né? Aqui, em que aspecto o homem é semelhante à erva? E aí você vai e faz uma anotação dizendo, olha, é semelhante a isso. E nós encontraremos em outros textos relacionados a isso. Então, olha como a interpretação ela é rica quando aplicada corretamente. Porque nós vamos ver que Isaías também usou esta mesma figura de linguagem. E aí nós faremos comparações interpretando a Bíblia dentro da própria Bíblia. Isso é fantástico, né? Dentro da palavra de Deus. E aí nós não vamos também cometer nenhuma heresia, nenhum erro de interpretação, né? A tal da exegese, você colocar dentro do texto aquilo que o texto não está falando, mas o nosso propósito é fazer a exegese do texto, né? É interpretar o texto, aquilo que o autor ele está falando. Primeiro, que nós interpretamos literalmente, né, a palavra de Deus, ou seja, literal no sentido aquilo que o autor está querendo falar. A partir do momento que nós, então, não temos como estar trazendo isso literalmente, interpretando literalmente, então nós vamos usar as figuras de linguagem, né? Então, o correto seríamos aqui, então, nós olharmos para o versículo de número 24 na interpretação do texto e ir para o texto para interpretá-lo de maneira literal. Porém, nós não podendo aí interpretar de maneira literal, nós passaríamos então para as figuras, linguagem que nós temos, ou figuras de linguagem que nós temos dentro do texto, aonde nós iríamos aqui interpretar aqui de uma maneira figurada o texto, né? Então é importante nós aprendermos a interpretação do texto por causa disso, né? Porque aí nós iremos falar aquilo que o autor ele queria falar, né? E não aquilo que nós queremos que o texto ele fala, tá certo? Esse é o desafio de um intérprete bíblico, ele ir para o texto e não colocar as suas ideias, não colocar os seus pensamentos, né? Como a gente estamos vendo nos últimos dias, alguns pastores querer fazer a leitura
ruptura com a sua visão da palavra de Deus. Não, a Bíblia ela não é de interpretação pessoal. Os homens que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. Então o desafio do autor é ir para o texto, é ir para o seu contexto cultural, seu contexto histórico, seu contexto teológico. E aí é o desafio. Então, nós precisamos entender, nós que temos a responsabilidade de estudar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, e com toda certeza até propriamente a nossa relação com Deus, quando nós temos uma compreensão correta do texto, da Bíblia, fica diferente o nosso relacionamento com Deus, tá certo? Isso faz uma diferença na nossa vida cristã tremenda, você pode ter certeza, né? Isso nos estabiliza, isso nos deixa com raízes profundas quando nós estamos estudando a palavra de Deus e entendemos aquilo que a palavra de Deus ela quer dizer, o que o seu autor ele quis dizer, tá certo? Então é muito importante nós estarmos entendendo isso. Agora, falando a respeito da símile, e a diferença, muitas vezes, como eu disse assim, de interpretar um texto de maneira literal. Quando falamos de maneira literal, você vai para o texto e você vai falar, interpretar aquilo do jeito que o autor ele está falando, né? Então, você vai para o texto e interpreta aquilo da maneira em que o autor está falando. Mas, por exemplo, existe aqui algumas expressões dentro do texto que não tem como você levar ela literalmente, né? E aí nós precisamos então estar adotando essa interpretação de figuras, da figura de linguagem. E eu acho muito interessante porque no livro do Roy Zuck, ele vai nos dar aí algumas maneiras aqui como saber usar a interpretação, o sentido, ou figurado ou literal. Como que eu vou interpretar então um texto e eu uso a interpretação figurada ou eu uso a interpretação literal? Eu acho que o primeiro passo é literalmente, né? Já temos falado sobre isso, de interpretar literalmente. Mas existe, como nós estamos falando, alguns versículos, alguns textos que não é possível você interpretar literalmente. Então, o nosso segundo passo é interpretar de uma maneira figurada, onde nós estamos falando a importância de conhecer então as figuras de linguagem dentro da Bíblia. E aí, ele vai nos dar algumas lições para nós, então, não corrermos o risco de interpretar o texto errado. E ele vai dar aqui algumas regras que podem nos ajudar aí a identificar uma figura de linguagem dentro do texto. Quando eu devo interpretar isso de uma maneira figurada e quando eu devo interpretar isso de uma maneira literal. Então, a primeira coisa que ele fala, ele diz assim, adote sempre o sentido literal de uma passagem, a menos que haja razões para não fazê-lo. E ele dá um exemplo muito legal aqui, no livro do Apocalipse, tá certo? Quando João, no capítulo 7 do Apocalipse, ele fala dos 144 mil. E aí, ele vai nos explicar como interpretar. Então nós estamos entrando para dentro do texto, interpretando ele, né? A nossa primeira visão é literal. Literal no sentido de dizer aquilo ou de interpretar da maneira em que o autor ele estava falando, tá certo? Mas aí nós não conseguiremos. Por exemplo, esse texto, aí ele fala dos 144 mil. Alguns às vezes interpreta de maneira aqui figurada, simbólica, esses 144 mil. Porém, ele nos dá aqui como nós estarmos interpretando. Então ele fala dos 144 mil, aí ele diz, serão selados, olha só, a Bíblia interpretando a Bíblia, 12 mil de cada tribo de Israel.
tá certo? Então, não há motivo para não respeitar aqui o sentido literal do texto, né? Então, 12.000 de cada tribo, aonde dará o número de 144.000. Então, aqui nós não interpretaremos de maneira aí figurada, de maneira simbólica. Por quê? Porque no versículo aí tanto o versículo 4, né, que inicia o versículo de número 8, então um fala dos 144.000 e os outros vão falar a respeito de como esses 144.000 será formado. 12 de tal tribo, 12 de tal tribo, das 12 tribos, que dará ou que irá aí chegar ao número de 144.000. Então como nós devemos interpretar essa passagem bíblica, ou esse versículo? De maneira literal. Porém, já no versículo de número 9, aí nós veremos a menção do apóstolo João ao cordeiro, no versículo de número 9, né? Aqui já é simbólico. Então ele fala que o cordeiro, tá certo? Viu o cordeiro, falando do cordeiro. O cordeiro aqui, nós não iremos levar ele de maneira literal, tá certo? Então, quando João está falando, aqui ele está usando uma figura de linguagem. E aí, nós precisamos, então, entender a importância de compreender esses detalhes dentro da Bíblia, tá certo? Por quê? Porque o cordeiro, nesse texto, ele vai fazer menção de Jesus Cristo. E para nós compreendermos isso, mais uma vez, a Bíblia interpretando a Bíblia, nós iríamos em João, no capítulo de número 1, versículo de número 29, quando João Batista está batizando e de repente chega ali alguém para batizar. E quando João olha para ele, João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Olha só, que tira o pecado do mundo. Então, nós estamos interpretando uma figura no livro do Apocalipse que no Novo Testamento, ali no Evangelho de João, nos Evangelhos, ele foi chamado. Então nós sabemos que o Cordeiro está fazendo menção aí de Jesus. Então ali está uma figura usada por João. Então isso deixa muito claro. O sentido, a segunda regra que ele nos dá aqui, o sentido é o figurados. O sentido é o figurado se o literal implicar uma impossibilidade, né? Então, observe, quando o sentido ele é figurado, quando você vai para o texto e é impossível de você estar interpretando aquele texto literalmente. Por exemplo, quando Deus fala com Jeremias na sua chamada, capítulo 1, versículo de número 18. Lá ele vai dizer que levantaria Jeremias e colocaria ele por coluna de ferro e por muro de bronze. Então não tem como nós estarmos interpretando aqui de maneira literal, né? Então aqui estão figuras de linguagem. E aí nós estamos falando nesse momento da símile, né? Agora, nós poderíamos falar da metáfora, tá certo? Poderíamos falar de outras figuras de linguagem que nós vamos estar, nesse caso aqui, não o símile, né? Do Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 18. Mas falando para nós estarmos interpretando aí o texto corretamente. Então, aqui seria impossível você interpretar literalmente. Aqui não está falando que Deus iria fazer de Jeremias um muro de ferro, tá certo? Não iria fazer dele uma coluna, né, de bronze. Não. Aqui há uma linguagem, né, simbólica, figurada, que é onde nós vamos para o texto e nós vamos então tentar entender, opa, o que Deus quis dizer com isso, né? Qual é a relação entre essas coisas? Ainda, João também escreveu que Jesus segurava 7 estrelas na mão direita. Olha a importância, nós falamos em um outro vídeo, da linguagem simbólica do livro do Apocalipse. Então nós precisamos ir para o texto e tentar entender dentro do texto, da cultura do seu escritor, o que essas estrelas elas simbolizam. Qual é o significado das estrelas dentro do livro do Apocalipse? Por quê?
Porque aqui João está falando, né, que ele segurava 7 estrelas, né? E bem verdade que nós estamos vendo aqui, deixa eu abaixar aqui. E bem verdade que o número 7, como nós já temos falado, também tem um simbolismo. E aí nós iremos então, olha só como nós vamos estar entrando aí no texto e entendendo simbologia, entendendo essa interpretação correta, nós não iremos correr o risco de colocar no texto aquilo que o texto não está falando. É daí que nós vemos interpretações equivocadas aí das seitas, né? Você vê que as seitas, um dos seus problemas é a interpretação do texto, porque eles interpretam, né, aquele texto de maneira pessoal e individual, da maneira em que eles acham, né? Então acabam nascendo aí as heresias, coisas que muitas vezes Deus não falou, coisas que o autor não tinha intenção, mas por falta aí de algumas regrinhas de interpretação, a pessoa começa a colocar no texto aquilo que não está, começa a exigir das pessoas aquilo que a Bíblia ela não fala, por causa de uma interpretação pessoal, de uma interpretação individual. Vamos ler aqui em 2 Pedro o que a Bíblia ela fala a respeito disso, pois é muito importante nesse assunto que nós estamos tratando, nós entendermos isso, né? Porque a gente vê às vezes as pessoas defendendo aí algumas teses, né? Defendendo o indefensável, porque não há ali dentro do texto nenhuma orientação, ou não tem nada a ver aquela doutrina que foi formada em cima daquele texto, e por falta dessas regras, da compreensão aí da interpretação correta do texto, são aí aonde vão nascer esses problemas. Versículo 20, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, tá certo? Então, observe que nós aqui precisamos relacionar as Escrituras, tá certo? Nós precisamos relacionar textos, contextos, textos paralelos, né? Olhar, às vezes, no Antigo Testamento, onde nós temos as sombras do que hoje nós temos no Novo Testamento, do que é exato. Então, nós precisamos estar interpretando, peraí, o que Jesus falou a respeito disso, o que os discípulos falaram, o que as cartas paulinas falam a respeito disso. E aí sim, nós então poderemos fundamentar uma boa interpretação de um texto. Versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Olha só. De homem algum, mas homens santos de Deus falam inspirado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, como o próprio Paulo vai dizer a Timóteo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, tá certo? Então nós precisamos levar muito a sério a interpretação dos textos bíblicos, porque foi Deus que inspirou aí as escrituras sagradas, tá certo? Então nós precisamos levar a sério. Nós vamos ainda aqui usar a terceira regra que ele fala aqui, que eu acho muito importante, tá certo? Roy Zuck, em seu livro, ele diz assim: o sentido é figurado se o literal for absurdo, como no caso das árvores baterem palma. Isaías 52, versículo de número 12. Quando não se deve interpretar de maneira figurada? Quando é algo absurdo, né? Então Isaías 52,
e 5, versículo 12. Vamos ler o versículo? Isaías 55 vai aí falar que as árvores... 55, versículo de número 12. Batem palmas. Versículo 12. Diz assim: porque com alegria sairei, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão. Olha só, está dando vida a coisas inanimadas, tá certo? A linguagem do profeta. De prazer perante a tua face. E todas as árvores do campo baterão palma. Olha só, nós vamos interpretar árvores batendo palma? De forma alguma. Então nós estamos entendendo que dentro do versículo existe uma figura de linguagem, tá certo? E não se deve então interpretar de maneira literal. Ainda Zuck fala que a quarta regra, devemos adotar o sentido figurado se o literal sugerir imoralidade, né? Como seria um ato de canibalismo, comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. É evidente que ele está usando linguagem figurada. Então, ele usa o texto de João, no capítulo de número 6, versículos 53 ao 58, onde a Bíblia diz que muitos deixaram Jesus porque era muito pesado aquilo que ele estava falando. E o que Jesus estava falando? Que eles tinham que comer a sua carne e beber o seu sangue, né? Ali eles estavam pedindo que, assim como Moisés deu pão para os seus antepassados, né, para os seus pais, que Jesus também viesse dar. E Jesus diz que ele é o pão, né? Olha só. E também Jesus vai dizer que para que eles viessem ter vida, eles precisavam comer a carne e beber o sangue. Jesus está falando isso literal? De forma alguma. Jesus está fazendo uma relação com a sua obra, tá certo? Da cruz do Calvário. Olha só, porém, como que eles entenderam isso? Eles entenderam isso literalmente. Isso vai dar um grande problema, porque diz que a festa daqueles dias que se chamava Festa do Ágape, ela era de porta fechada, onde eles faziam a ceia, né? E não só a ceia, mas eles também se alimentavam, era um momento de coinonia, de comunhão. Só que aqueles que não faziam parte da igreja entendia que naquele momento estava havendo atos de canibalismo, e diz que a igreja começou a ser perseguida até por causa disso. Olha só. Então, nós precisamos entender que não devemos interpretar um texto de maneira literal quando há um ato aqui como esse, imoral, tá certo? A quinta regra que ele nos dá é: repare se uma expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal, tá certo? Então, ele diz assim: aqueles que dormem, usando o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 15. Então, ele fala daqueles que dormem. Então, como que nós vamos interpretar essa palavra? É literal esse dormir? Para isso, nós iremos precisar ver se dentro desse versículo, dentro dessas referências posterior aonde está a palavra dormir, está falando literalmente. E nós vamos ver que Paulo aqui não está falando desse dormir literalmente, mas ele está usando aqui uma figura de linguagem chamada eufemismo, né? O eufemismo é uma linguagem para nós adocicar algumas coisas, né? Para a gente não usar ali uma expressão muito bruta. Olha, você liga para a pessoa e você diz assim: olha, o seu ente acabou de morrer. Você já imaginou como que é o impacto, né? Então, ao invés de dizer isso, você pode usar a expressão: olha, dormiu, descansou, e é o que ele está falando. Então, nós não devemos aí usar a regra de interpretação figurada quando nós olhamos para o texto e o texto está usando literal, né? Paulo está falando literal, só aquela palavra ali vai ser. Então é isso que a gente precisa estar entendendo, tá certo? Aí ele usa a expressão aí, falando do versículo 13 ao 15 de 1 Tessalonicenses, que o posterior a isto, seguido, né, eles são chamados de os mortos, né? Então ele usa uma figura e embaixo algo literal.
é a interpretação. Quando Paulo disse aos Efésios que estavam mortos, Efésios 2:1, não quis dizer que tinham morrido de verdade. Olha só, o apóstolo explicou imediatamente que eles estavam mortos em suas transgressões e em suas ofensas ou pecados. Então, nós precisamos entender aí essas regras. E para finalizar, a sexta regra é: às vezes uma figura é ressaltada por um adjetivo qualificativo, como Pai Celeste, olha só, Mateus 6:14, o verdadeiro pão, João 6:32, a pedra que vive, olha só. Então, um adjetivo qualificativo aí sendo usado dentro do texto. Outras vezes, uma locução adjetiva que indica que o substantivo anterior não deve ser considerado no sentido literal. Observe, na expressão a espada do espírito, né? Não se deve interpretar aqui a espada do espírito, literalmente o espírito com uma espada. Não, está falando, claro, que nós vamos ver que é a palavra de Deus, né? A locução do espírito, olha só, mostra que a espada deve ser entendida no sentido figurado. Exemplo parecido é o bom combate da fé, de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 12. Então, nós falamos de símile e falamos da importância de nós estarmos entendendo aí como interpretar figuradamente e de maneira literalmente um texto. Que esse pequeno vídeo dentro dessa matéria de hermenêutica tão importante para nós possa servir para você. Que Deus abençoe. Se esse vídeo está servindo para você, compartilhe, deixe aí o seu joinha, porque isso nos ajuda aí a alcançar outras pessoas, tá certo? Se você puder, mande nos grupos para nós estarmos ajudando nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo aí relacionado a tantas interpretações equivocadas, pretextos sendo gerados, né, por causa de contextos que não falam aquilo em que muitos intérpretes nos nossos dias estão interpretando. Então, é a simplicidade aí da interpretação, né, mas levando a sério a Bíblia, tá certo? Deus abençoe, até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.